Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Gonçalves, sou cirurgião dentista e criador aqui do canal Motivando Dentistas. Pessoal, esse vídeo eu vou bater um papo com vocês sobre o que eu acredito ser um assunto muito pouco comentado. Vamos imaginar o seguinte cenário: você que está assistindo esse vídeo, você tem vontade de abrir o seu consultório? Você tem vontade de abrir a sua clínica? Se você tem, você já parou para analisar qual o público-alvo que você quer atingir? Qual a classe social dos seus pacientes? Qual a classe social que você quer atingir? Talvez algumas pessoas vão parar para pensar o seguinte: caramba, eu nunca parei para pensar nisso não. Sabe por que as pessoas não param para analisar isso? Porque qual é o comum? Você procura um local, vou procurar um local agora para abrir o meu consultório ou a clínica, e o que vocês acharem mais conveniente para vocês, vocês vão abrir. E o paciente que entrar ali entrou, tá ótimo, vida que segue. Só que se vocês puderem manipular um pouco, eu digo que se vocês puderem, se vocês tiverem condições para isso, isso vai ajudar vocês lá na frente. Por que eu digo isso? Porque o público-alvo, ele vai interferir em dois pontos específicos no seu trabalho. Vai interferir em dois pontos específicos na sua clínica, na sua vida profissional. E quais dois pontos específicos são esses? O seu tempo de trabalho e o seu faturamento. Vamos lá. Então, nosso ponto principal aqui, o tema principal do vídeo é público-alvo, Então, público-alvo. Bacana? E eu falei com vocês o seguinte, pessoal, olha só. É a primeira vez que eu estou usando um quadro aqui no canal, então vou ser bem sincero, eu não sei como está a distância, eu não sei se vai dar para ver direitinho, eu só vou saber realmente como está a distância desse quadro, se vai dar para enxergar bem ou não, quando eu subir esse vídeo para o canal. Quando eu editar esse vídeo e subir para o canal, eu vou saber se no próximo vídeo eu vou ter que aproximar mais um pouco o quadro ou eu vou manter assim, tá bom? Mas como eu vou falando, vocês vão conseguir entender também, mesmo que não consigam enxergar o quadro. Mas talvez eu acredite que vocês vão conseguir enxergar o quadro sim. Então vamos lá. Então nós temos aqui o público-alvo, que é o nosso tema principal do vídeo. E eu falei com vocês o seguinte, que esse público-alvo, ele pode interferir em dois pontos específicos no seu trabalho, na sua rotina de trabalho ali, na sua vida profissional, digamos assim. E quais dois pontos específicos são esses? Foi o que eu falei, o tempo de trabalho, Tempo de trabalho e o seu faturamento. Bacana? Então, tempo de trabalho versus faturamento. O público-alvo vai interferir diretamente nisso, pessoal. E para eu poder explicar isso aqui para vocês, eu vou utilizar como exemplo números, que fica mais fácil para vocês poderem entender, tá? O que vocês têm que entender é o seguinte, antes de falar diretamente de números. É o seguinte, pessoal, você quando resolve atender pacientes do poder aquisitivo mais alto, o pessoal da classe A, esses pacientes, logicamente, ele tem condições, ele tem maiores condições de pagar o seu procedimento, pagar o seu valor. Independente do valor que você cobre, Obviamente que você tem que cobrar o valor que você acha justo para você e justo em relação ao tratamento que você vai entregar para o paciente e justo também em relação à estrutura que você tem para poder oferecer para o seu paciente. Então aí cabe você analisar qual o valor que você vai cobrar de acordo com cada tipo de procedimento. Aí é com você, cabe você analisar direitinho qual o valor que você vai cobrar. Então, se você cobra um valor mais alto, o pessoal da classe A vai poder pagar esse procedimento. Só que o pessoal das classes mais baixas, as classes sociais ou classes econômicas mais baixas, talvez eles não consigam pagar. Então eles vão ter que procurar, esses pacientes, classe B, C, D e E, vão ter que procurar outros profissionais que cobrem mais barato. E é nesse ponto que eu quero chegar, Porque esses profissionais que cobram mais barato, às vezes têm que trabalhar muito mais para poder ganhar a mesma coisa ou menos do que aquele profissional que atende os pacientes classe A, porque ele cobra mais caro.
E isso que eu vou explicar para vocês aqui em números. Então eu digo o seguinte, se você que está assistindo esse vídeo, né, que pretende abrir o seu consultório ou a sua clínica e tem condições de atender o pessoal, né, os pacientes da classe A, faça, porque vale a pena. E eu vou explicar para vocês em números aqui. Vou utilizar exemplos, vou utilizar um procedimento específico que eu vou explicar para vocês. Vou colocar valores aqui no quadro e vou explicar para vocês. Obviamente que é o seguinte, para você atender esse pessoal da classe A, você também tem que dispor, né, monetariamente de uma quantidade considerável aí de verba, né? Porque para você atender esse pessoal não pode ser qualquer consultório, não pode ser qualquer clínica, não pode ser de qualquer jeito. Vocês têm que montar uma baita de uma estrutura para poder atender esse pessoal. Porque se você não tiver, não adianta, que eles não vão. Esses pacientes não vão. O paciente classe A não vai. Então, para você poder abrir essa clínica, você vai ter que abrir num bairro nobre, muito bem localizado, uma clínica ou consultório muito bem estruturado, entendeu? Para poder receber esse pessoal. Agora, se você não tem condições, você vai ter que atingir o pessoal do público, né, da classe social mais baixa. E assim funciona, tá? Então, esse vídeo vai explicar para vocês como o público, né, como a classe social do seu paciente pode interferir diretamente no seu tempo de trabalho e no seu faturamento. Só que às vezes você vai ter que passar por isso, vai ter que cobrar menos no início e ir crescendo com o passar do tempo, tá? Então esse vídeo é para explicar para vocês. Se vocês têm condições, faça. Se vocês não têm, comecem onde vocês podem. Bacana? Então vamos lá. Vamos pensar aqui o seguinte cenário, pessoal. Eu vou utilizar como exemplo aqui um procedimento que eu acredito que seja um dos procedimentos mais comuns da odontologia, é um dos procedimentos mais seguros da odontologia, é um dos procedimentos que os dentistas mais fazem, acredito eu, tá? Como eu falei, é mais comum. E é um dos procedimentos que tem o maior custo-benefício. Na verdade, eu acredito que seja o procedimento com maior custo-benefício. E que procedimento é esse? É a raspagem, tá? Algumas pessoas chamam de raspagem, outras pessoas chamam de profilaxia, outros chamam de limpeza. Eu gosto de chamar de raspagem. Bacana? Que é o quê? Remoção do tártaro. Remoção do tártaro, placa bacteriana, recondicionamento da saúde gengival do paciente. Beleza? Então, pensa o seguinte. Nós vamos utilizar a raspagem como exemplo. Então, vamos pensar aqui 3 cenários diferentes. Nós temos aqui o dentista 1. Nós temos aqui o dentista 1. Tá? Nós temos aqui o dentista 2. E nós temos aqui o dentista 3. Bacana? Então, esse dentista 1, ele atende os pacientes da classe social C, D e E. Então, C, D, E. O dentista 2, ele atende paciente da classe social B. E o dentista 3 é aquele que abriu o consultório ou a clínica dele no bairro nobre, uma baita de uma estrutura, e ele atende o pessoal do poder, né, da classe social A. Beleza. Ótimo. Nós temos 3 cenários diferentes, 3 dentistas diferentes, e obviamente que cada um deles vai cobrar o seu valor específico, né? Até porque ele tem que analisar quanto é que ele vai cobrar. E quanto maior a estrutura dele, quanto maior o nível de conhecimento dele, mais caro ele tem que cobrar. Então vamos usar como exemplo aqui o seguinte. Vamos supor que o dentista A, ele cobre na raspagem um valor de R$150, tá? O dentista 2, ele cobra na raspagem um valor de R$200. E o dentista 3, ele cobra lá no consultório dele R$600.
Então nós temos aí, pessoal, 3 dentistas, 3 cenários diferentes, onde o primeiro cobra 150, o segundo cobra 200 e o terceiro cobra 600 reais. Isso aqui talvez vai dividir opiniões aí, vai ter gente que vai pensar, caraca, mas cobra 150, vai ter gente que vai pensar que 150 é muito pouco, vai ter gente que vai pensar que 150 é muito, vai ter gente que vai pensar que, pô, meu sonho é cobrar 600 reais, vai ter gente que vai pensar, eu já cobro 600 reais. Ótimo, galera. Isso aqui é uma hipótese, tá? Obviamente que é uma hipótese, mas eu nunca falei aqui no canal, mas eu vou falar aqui no canal para vocês. Eu cobro hoje aqui na clínica 600 reais na minha raspagem, tá? Então vamos lá. Vamos seguir aqui o seguinte. Imagine que você leva aí, sei lá, quanto tempo você que está assistindo esse vídeo leva para fazer uma raspagem. Galera, olha só, eu tô falando para fazer o procedimento bem feito. Eu já falei no canal aqui que eu já trabalhei em lugares que eu tinha paciente meia hora, tá? Meia hora você não consegue fazer uma raspagem bem feita nem aqui nem na China. Não faz que não adianta. Não tem como, não há essa possibilidade. A não ser que o paciente chegue ali só com placa bacteriana. E mesmo assim, galera, eu acho o seguinte, eu acho que quando o paciente chega no seu consultório, você precisa separar um tempinho ali, alguns minutos, para poder conversar com o paciente, bater um papo, saber como é que ele está, saber como é que está a família, entendeu? É extremamente importante você anotar pontos específicos do que o paciente falou a respeito da vida dele, para você poder perguntar, né, a respeito daquela situação. O paciente gosta disso. Então, vamos utilizar como exemplo aqui, para ficar mais fácil, que você deve levar aí aproximadamente 1 hora para fazer um procedimento desse. Mas quando eu falo 1 hora, não é 1 hora em si de procedimento. 1 hora, o que tem dentro dessa 1 hora? O paciente adentrar o seu consultório, a sua auxiliar paramentar o seu paciente, preparar a sua bancada para poder atender, você começar a atender o paciente, bater um papo com ele, perguntar como é que está a família, filho, mãe, pai, tio, avô, cachorro, papagaio, periquito. Perguntar, porque o paciente gosta disso. O paciente se sente mais confortável, se sente mais próximo de você. Você iniciar o tratamento, finalizar o tratamento, preencher a ficha do paciente e liberar o paciente. Então, vamos supor que isso deva levar mais ou menos aí 1 hora. Tem pessoas que vai levar mais, tem pessoas que vai levar menos. Eu acredito menos, cara, é difícil. Difícil. Eu levo aproximadamente aqui 1 hora, tá? Então, eu vou utilizar como exemplo 1 hora para fazer a raspagem. Então, vamos lá. Então, 1 hora... 1 hora e 1 hora. Aí aqui é o ponto que eu quero conversar com vocês, onde o público-alvo, consequentemente, o valor que você cobra, vai interferir diretamente no seu faturamento. E vai interferir diretamente no seu tempo de trabalho. Percebe o seguinte, eu vou fazer uma o dentista 1 e o dentista 2, eu vou fazer a comparação com o 3, tá? Eu vou comparar o 1 com o 3 e o 2 com o 3. Para analisar o seguinte, o dentista 1, ele cobra 150 reais e leva 1 hora de tratamento. Vocês conseguem perceber que para ele ganhar a mesma coisa que o dentista 3 ganha, ele tem que atender 4 pacientes vezes 4. Porque 4 vezes 150, 600 reais. Então, para esse dentista aqui ganhar a mesma coisa que esse aqui ganha, tem que atender 4 pacientes. Ele leva 4 horas para ganhar o que o dentista 3 ganha em 1 hora. Pararam para analisar isso? O dentista 2, para ganhar a mesma coisa que o dentista 3 ganha, ele tem que atender 3 pacientes. Consequentemente, 3 horas de trabalho para poder ganhar a mesma coisa que esse dentista ganha. Então, vocês conseguiram perceber como é que isso aqui é extremamente importante? Como o valor que você cobra vai interferir diretamente no seu tempo de trabalho, no seu faturamento? Galera, olha só. Isso aqui que eu mostrei para vocês, não vai interferir somente no tempo de trabalho e faturamento. Vai interferir diretamente lá na frente para vocês. Vai interferir na indicação,
né, na sua indicação para outros profissionais, para outros pacientes. Porque é o seguinte, aqui eu estou falando com vocês de raspagem. Raspagem é um procedimento onde não tem como você errar. Raspagem não tem erro. Como é que você vai errar fazendo uma raspagem? O único erro que você pode cometer fazendo uma raspagem aqui é ou você perfurar o paciente com ultrassom, coisa que eu acredito que você não vai fazer, ou você fazer o procedimento mal feito. Aí sim, isso pode te prejudicar. Eu digo prejudicar a sua imagem, prejudicar o seu nome, tá? Agora, imagine se nós formos falar aqui de restauração. Vamos mudar aqui os valores, tá? Rapidinho. Então, vamos só trocar os valores aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos manter os mesmos valores, tá? Vamos manter aqui. Os mesmos valores, tá? 150, 200, 600 reais. Vamos supor que você vai fazer esse dentista aqui, dentista 1, ele vai fazer uma restauração no paciente e ele cobra 150 reais na restauração. Pessoal, eu conheço dentistas, eu tenho amigos que cobram menos que isso aqui numa restauração, tá? Cobra aí 80 reais, 100 reais. Conheço amigos também, tenho amigos também que cobram 100 reais numa raspagem, 80 reais, conheço, tá? Talvez aí você que está assistindo esse vídeo conheça também, às vezes no local que você trabalha, o valor da raspagem é menor que isso aqui, tá? Aí, vamos lá, vamos fazer uma interação bacana aqui. Você que está assistindo esse vídeo, deixe aqui nos comentários o valor que, se você tem consultório, o valor que você cobra no seu consultório, ou se você que trabalha num local, numa clínica de terceiros, qual o valor que é cobrado na raspagem aí onde você trabalha? Deixa aqui nos comentários para eu poder saber. Vamos manter essa interação, que isso é muito bacana, pessoal, essa interação entre a gente. Bacana? Então vamos lá. Vamos imaginar que isso aqui deixou de ser raspagem e agora passou a ser restauração. Obviamente que tem vários tipos de restauração, né, pessoal? Classe 2, 3, 4, 5. Mas vamos generalizar. Não vamos ficar aqui conversando a respeito de classe de black. Vamos conversar sobre a restauração em si. Esse dentista aqui, ele cobra 150 reais na restauração. Você acha, com total sinceridade, você acha que ele vai fazer a restauração igual esse dentista aqui? Você acha que ele vai isolar o dente do paciente? Você acha que ele vai fazer a anatomia do paciente, do dente do paciente? Fazer ali as cúspides, as vertentes, os sulcos? Você acha que ele vai dar acabamento, polimento, passar uma pasta profilática com escova de Robson por cima depois? Você acha que ele vai fazer isso? Cobrando 150 reais ou menos? Não vai. Não vai, não adianta que não vai. Quem falar aí que vai tá mentindo. Não vai, tá? O dentista 2, a mesma coisa. Não vai fazer isso tudo. Esse dentista 3 aqui, que cobra 600 reais ou mais na restauração, esse sim vai fazer. Esse aqui vai isolar, esse aqui vai dar acabamento, polimento, fazer toda a anatomia do dente. Esse aqui vai. Agora, esses outros aqui não vão. Sabe por que eles não vão? Porque eles têm um tempo muito curto. E outra coisa, aqui eu estou falando de restauração. O tempo para o profissional fazer determinada restauração é muito relativo. Pode demorar mais ou pode demorar menos. Ao contrário da raspagem, que ele pode controlar mais o tempo que ele vai levar. Restauração, não. A diferença de tempo, né, a margem de diferença ali, do mínimo para o máximo de tempo, é maior. Então, o dentista 1, ele não vai querer ficar perdendo tempo para poder fazer tudo isso, isolar, isolamento absoluto, anatomia, acabamento, polimento. Não, ele simplesmente vai remover o tecido cariado, sem isolar nem nada, remove o tecido cariado, mal condiciona o dente, coloca a resina, né, lá de qualquer jeito, libera o paciente e entra o outro. Por quê? Porque para ele poder ganhar, né, consideravelmente bem, ele vai ter que atender mais pacientes. E para ele atender mais pacientes, ele vai ter que diminuir o tempo de trabalho dele. E aí é que mora o perigo, aí que mora o perigo, meu querido. Por quê?
Porque se ele não faz um negócio bem feito, se ele não isola, se ele não condiciona perfeitamente o dente, se ele não dá anatomia, se ele não faz todo o procedimento certinho, a probabilidade de erro, de ter uma intercorrência, de ter algum problema e o paciente voltar e reclamar, a probabilidade é maior do que esse aqui, ó, que fez tudo certinho. E outra, esse profissional aqui, você acha que ele vai utilizar resina da melhor qualidade? Você acha que ele vai utilizar uma Ivoclar? Você acha que ele vai utilizar uma Steelite? Galera, quem utiliza Steelite sabe que o kit custa, será, R$5.000 o kit da Steelite. Você acha que esse dentista aqui vai comprar Steelite para poder atender o paciente e cobrar uma restauração de R$150 ou às vezes até menos? Não vai. Esse aqui vai. Então a probabilidade desse aqui ter problema é menor. Eu não vou falar que é nula, mas eu vou falar que é menor. E qual o problema? Se o profissional faz um negócio mal feito e dá problema, que a probabilidade de dar problema vai ser maior, você acha que o seu paciente que voltou para reclamar, ele vai, digamos assim, ele não vai falar mal de você? Ele vai falar mal de você para todo mundo, meu querido. Sabe por quê? Porque propaganda negativa é muito mais fácil para os pacientes. Propagar o negativo é muito mais fácil para eles. É muito mais fácil do que elogiar. Falar mal dos outros é muito mais fácil do que falar bem. Infelizmente é assim que funciona na cabeça dos pacientes. Eu não vou falar de todos, mas a grande maioria. E se você começa a ter uma fama, você acha que ele vai te indicar? Alguém vai perguntar para ele, aí, como é que é fulano lá? Como é que é o doutor fulano? Ou a doutora fulano, ele é boa? Caraca, não vai lá não, cara, pô, fui lá, minha restauração caiu 2 dias depois. Ou seja, passou para um, e que vai passando para outro, e para outro, daqui a pouco dissipa para todo mundo, e o seu consultório faz o quê? Baixa as portas, fecha. Principalmente se for consultório de bairro, aí que você está lascado de vez. Então, qual o problema, pessoal? Se esse dentista aqui, ele, mesmo que ele não utilize da melhor qualidade, mas ele faça um procedimento muito bem feito, ele, cara, querendo, ele vai ganhar menos. Não adianta. O problema é quando esse dentista aqui quer ganhar muito. Para ele ganhar muito, ele vai fazer merda. Ele vai fazer mal feito. Aí, ele não dura muito tempo no mercado. É onde acaba acontecendo aquilo. Caraca, meu consultório fechou, meu consultório faliu, a odontologia é ruim, a odontologia tá saturada, tem um monte de profissional no mercado. Não, galera. Não é que a odontologia está ruim, que o mercado está ruim. O que está ruim são os profissionais. A odontologia chegou numa situação dessa aqui, ó, de cobrar R$150 por uma restauração ou menos, não foi por culpa da odontologia, foi por culpa dos profissionais. Porque um que fica querendo brigar com o outro, pô, você cobra quanto? Pô, tu cobra 150, eu vou cobrar 140 aqui. Aí o fulano tá cobrando 140 lá, eu vou cobrar 120 aqui. E o fulano tá cobrando 120, eu vou cobrar R$100 aqui na minha restauração. E caraca, acho que eu vou cobrar 80 lá, que o fulano abaixou para 90. E eu vou fazer de graça. É assim que funciona. Aí daqui a pouco você tá aí ganhando pouco, reclamando da odontologia e falando que a culpa é da odontologia. Não, a culpa é tua. A culpa é tua. A culpa é do próprio profissional. A odontologia chegou onde chegou por conta dos próprios profissionais. Então, se você não se valoriza, como é que você acha que o mercado vai te valorizar? Não vai, pode esquecer. Então, pessoal, eu até mudei um pouquinho aqui o foco do vídeo, mas é a realidade da odontologia é essa. A culpa é dos próprios profissionais, entendeu? Então, eu expliquei para vocês a respeito de como o público-alvo pode interferir diretamente no tempo de trabalho e no faturamento de vocês. E quando eu falo faturamento, eu digo faturamento final do mês, de acordo com todos os procedimentos, todos os pacientes que vocês atenderam. Então, esse dentista aqui 3, que cobra caro, a probabilidade de ocorrer um erro no procedimento é quase mínima. E ele vai ser sempre elogiado e vai ter sempre agenda cheia. Esses outros 2 aqui, se fizer o negócio direitinho, procedimento direitinho, pode ter agenda cheia também, mas não vai ganhar o que esse dentista aqui ganha. Então, é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Como o público-alvo pode fazer diferença no faturamento de vocês, no tempo de procedimento de vocês, na vida profissional de vocês.
lá na frente faz diferença. É aquilo que eu falei no início. Tem condições de atingir o pessoal do público poder aquisitivo mais alto, classe social mais alta? Atinge. Não tem, começa de baixo. Mas não fique ali. Tente crescendo gradativamente. Não seja ganancioso. Seja ambicioso. Não queira passar por cima de ninguém. Não prejudique o seu paciente. Não faça um procedimento mal feito para poder atender mais, para poder ganhar mais. Lá na frente, você vai perder tudo que você ganhou aqui atrás. Tudo. É a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Se você está enganando seus pacientes aqui, fazendo de qualquer jeito para atender mais pacientes e ganhar mais, lá na frente você vai perder tudo que você ganhou. Toda essa diferença você vai perder e se não perder ainda mais. Então, fica ligado nisso aí. Beleza, pessoal? O vídeo ficou meio grande, mas eu tentei passar para vocês aqui a importância disso aqui. Beleza? Grande abraço para vocês aí. Até o próximo vídeo. Valeu!